Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos o toque de Jesus Cristo sobre a tua vida. Meu Deus, remove todo o cansaço, todo aperto no peito, toda a perturbação, tudo aquilo que aflige. Também oro, Senhor, por tudo aquilo que está drenando a força, a energia, o ânimo dessa pessoa. Nós oramos agora para que o Senhor a fortaleça, oramos para que o Senhor a capacite, oramos para que o Senhor Jesus Cristo batize no Espírito Santo agora todo aquele que ainda não é batizado no Espírito Santo e que deseja esse revestimento de poder, deseja esse toque de Deus. Toque-os, Pai, agora. Toque-os, Jesus. Toque-os. A tua palavra diz, Senhor Jesus, que quando Cornélio estava com a sua casa, com a sua família, recebendo a palavra através da vida de Pedro, o Espírito Santo veio sobre eles e todos falaram em línguas. Meu Deus, reveste com teu poder aqueles que desejam a tua palavra, aqueles que desejam uma comunhão, uma intimidade com o Espírito Santo. Toque-os, Jesus. Toque-os, Jesus, agora. Cada pessoa que está desejando esse batismo. Sim, toque-os com o teu poder. Toque-os com o teu poder, meu Pai. Toque-os com o teu poder, Espírito Santo de Deus. Toque-os, libera do teu favor, ó Deus. Amém e amém. Aleluia. O Senhor me tocou de fazer 3 dias de oração por batismo no Espírito Santo. Aí você pergunta, por que a gente não vê você orando mais em línguas? Porque a oração em línguas, ao contrário do que as pessoas pensam, é para nossa edificação pessoal. Então, se eu passar aqui os 20 e poucos minutos de oração que eu tenho, só orando em línguas, só quem vai ser edificado vai ser eu e não você. Porque a oração em línguas não é algo que eu faço para você, é algo que eu faço para mim. Então Deus dá esse dom maravilhoso para nossa edificação. A oração em línguas é para edificação pessoal. É para nossa edificação, é para que o Espírito Santo possa trabalhar no interno do nosso espírito. Eu desafio você a buscar a Deus e a buscar esse revestimento do Espírito Santo. E se você receber esse revestimento do Espírito Santo, ore em línguas diariamente, pelo menos um tempo por dia, alguns minutos por dia, você verá o tanto de carga que vai sair da sua vida e o tanto que você vai se sentir bem, o tanto que o Espírito Santo vai ministrar na sua vida. Esse é o poder do batismo no Espírito Santo. Então, às vezes a gente pensa e pega alguns parâmetros, onde você vê alguns vídeos na internet, todo mundo falando alto e orando em línguas bem alto, bem. Isso são costumes deles. E eu entendo que às vezes as pessoas estão alegres, estão emocionadas, então eu não vou julgá-las, certo? Eu não vou julgá-las, Eu creio que cada um é cada um e responde por si. Mas eu, quando oro em línguas, eu oro baixinho, porque eu acredito, certo, que é uma oração que eu faço com Deus no secreto. Então, eu convido você a conhecer esse poder extraordinário do Espírito Santo. Não é um poder que vem de nós, a oração em línguas não é uma coisa que se imita de outra pessoa. Já contei para vocês aqui como que foi a minha experiência do batismo no Espírito Santo. Eu era um adolescente e estava ali naquele culto e um obreiro vem e impõe as mãos sobre a minha vida e quando ele coloca a mão sobre a minha cabeça eu sinto um calor, um fogo, como se um aquecedor tivesse ligando no meu rosto
ligado no meu rosto e palavras começam a fluir da minha boca, e ali eu vou para casa orando em línguas, chego em casa, dobro meus joelhos no meu quarto e ali eu fico por mais de hora orando em línguas, maravilhado com aquele fenômeno, porque foi um fenômeno na minha vida. Eu não vim de uma família religiosa e aquilo aconteceu comigo, me marcou profundamente, e dali em diante começou a manifestação dos dons espirituais na minha vida. Dali em diante, do dia do meu batismo do Espírito Santo. Alguns dizem que o batismo do Espírito Santo não é a porta de entrada para os dons. Outros dizem que sim. Eu sou desses que acredita que sim. Que o batismo do Espírito Santo, a partir do batismo do Espírito Santo, a pessoa ela abre a porta para os dons espirituais se moverem na vida dela. Eu sei que não é assunto para agora, mas eu gostaria de compartilhar isso com você em nome de Jesus, ok? Muito bem, eu quero dar o testemunho da Fátima, que acompanha nossas orações aqui. E a Fátima escreveu assim para mim: há mais ou menos 2 anos tivemos um problema sério na minha família. E minha irmã mais velha falou com meu marido que ele precisava colocar Deus dentro da nossa casa. Um dia, navegando pela internet, apareceu a oração sua e ele parou para ouvir. A partir desse dia, ele sempre falava comigo e com nossa filha para ouvirmos também. E toda vez que começávamos a discutir ou acontecia algo com nossa filha, ele colocava oração para todos ouvirmos. Assim, tanto ele quanto eu e minha filha começamos a ouvir as orações diariamente. E muitas bênçãos começaram a acontecer. E no dia 2 de outubro de 2025, na oração da manhã, o Senhor falou de uma pessoa que sofria com uma alergia muito forte nos braços, e eu tinha uma alergia que não curava. Minha pele era áspera e chegava a abrir feridas. Logo em seguida ele falou o meu nome. Tomei posse na mesma hora e hoje estou curada. Oh glória, em nome de Jesus. Consigo dormir em paz, pois a noite sempre era pior e muitas vezes eu não dormia, coçava a noite toda. Agradeço a Deus pela sua vida e por Ele ter nos levado até você. Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra e eu creio que essa palavra que eu vou trazer hoje fecha um pouco com aquilo que eu falei. Porque às vezes as pessoas, elas observam de fora, por exemplo, alguém orando em línguas, alguém na igreja, alguém buscando a fé com tanta intensidade, e para um observador que não tem a experiência ainda que a gente tem, pode pensar assim que tudo isso sabe, ele pode pensar que isso está tão distante dele. Ele pode pensar que as coisas não são bem assim. E ele pode não compreender o porquê da nossa fé, o porquê que a gente busca tanto, o porquê que a gente ora tanto, o porquê que oramos em línguas, o porquê que vamos a uma igreja. Tem pessoas que o pensamento delas é que somos religiosos e que eles não precisam dessa experiência. Eu gostaria muito que você tivesse um encontro com Deus. Gostaria que você tivesse um encontro com Deus. Porque tem coisas que a gente tenta explicar. Por exemplo, eu tenho uma escola online, que é a Academia Kindle Global. E essa semana, assim, foi bem difícil para mim ministrar as aulas da academia. Eu vou explicar por que foi difícil. Porque tem coisas que eu sei para mim, mas é difícil de eu explicar. E dentro do módulo que a gente está agora de treinamento profético dentro da academia, eu tinha que explicar sobre isso, sobre as revelações. E sabe, algumas coisas eu sei para mim, como eu disse, então eu entendo para mim. Agora, difícil é explicar para as pessoas como que elas podem também receber de Deus as direções ou as revelações e também o assunto que nós entramos. Então, eu acredito que quando falamos de Cristo, quando falamos do poder da oração, quando falamos até mesmo do próprio batismo do Espírito Santo, para algumas pessoas é algo assim muito distante, e ela pensa, não, isso é para alguns, isso é talvez para fanáticos, isso é para pessoas que são mais religiosas, para pessoas que são mais sensíveis, mas isso não é para mim, nunca aconteceu comigo. Bem, se você tiver uma experiência com Deus, você vai sentir algo que talvez você não saiba explicar para as pessoas. Você vai
você vai se mover por algo que você não consegue explicar para elas. Por mais que eu diga para as pessoas que eu tenho um chamado, por mais que eu diga para as pessoas que eu recebi algo de Deus, por mais que eu diga para as pessoas que eu acredito que Deus fala, ou que eu acredito que Deus também ministra através dos sonhos, sabe, algumas pessoas só vão crer quando elas tiverem experiência. Até lá elas irão resistir à verdade, até lá elas terão barreira, até lá elas terão bloqueios, até lá elas terão dificuldades para compreender as coisas como a gente compreende. E tudo certo, porque eu entendo que é assim mesmo que as coisas são. Mas deixa eu mostrar uma coisa para você. Olha o que Jó disse, Jó capítulo 42, do verso 1 em diante. Então respondeu Jó ao Senhor dizendo: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó era um homem esclarecido, era um homem rico, era um homem importante, devia se sentar ao redor dos mestres, dos sábios, dos conselheiros. Ele era também um conselheiro e tinha muitos amigos, mas a vida de fé que ele tinha, a proximidade que ele tinha com Deus, não era ainda, eu posso dizer, profunda, como se tornou mais tarde. Só se tornou profunda a relação de Jó com Deus depois de ele ter passado por algumas experiências doloridas na vida e por ele também ter ouvido a voz de Deus. Então eu vejo que o que acontece com Jó, o que aconteceu com Jó, também acontece com nós. Às vezes é difícil para a gente explicar algumas experiências para as pessoas, como que elas vão crer em coisas que nós sentimos, em coisas que nós experimentamos. Eu tive experiências na minha vida que eu posso explicar para as pessoas o que aconteceu comigo, mas sempre vai ter alguém num grupo de pessoas que vai olhar para aquela experiência e vai dizer: difícil de acreditar, ou vai pensar assim: puxa, isso é tão longe do que eu estou acostumado que eu não sei se eu devo crer ou não. Bem, é por isso que eu digo, você precisa ter as suas experiências. Jesus, ele não é apenas uma figura histórica que você tem que aceitar na sua vida. Jesus é alguém que está vivo e que você precisa ter uma experiência com ele. Caso contrário, sabe, as pessoas vão estar sempre lhe puxando para a fé, elas vão estar sempre lhe puxando para ter uma experiência, mas quando você tem uma experiência, você não é mais puxado por ninguém, porque você já sabe o caminho. Quando a Bíblia diz em João 14,6, Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida, você só conhece esse caminho de fato quando você tem uma experiência com Jesus. Caso contrário, você vai saber que caminho é, mas você não vai conhecer o caminho. Você vai poder apontar: olha, é por ali que diz o mapa. Daí alguém pergunta: tá, mas você já passou por lá? Como é que é a estrada lá? Bem, isso eu não sei, eu só sei que é por ali o caminho. Bem, há pessoas que são exatamente assim. Elas sabem que existe um caminho, mas o fato de não terem experimentado ainda, elas não conseguem vislumbrar como a gente vislumbra. Então, para alguém que está de fora, ele pode dizer: eu não acredito. Para outro, ele pode dizer: eu até acredito, mas isso não aconteceu comigo ainda, então não sei bem como é que é. É por isso que todos precisam experimentar. E a Bíblia diz que Jesus, enquanto esteve aqui nessa terra, ele manifestou sinais e maravilhas para que as pessoas viessem a crer nele, para que as pessoas viessem a entender quem ele era. E a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, Hebreus 13:8. Então, o mesmo Jesus que operou milagres é o mesmo Jesus que quer operar um milagre na tua vida.
E se Jesus, sabe, curou pessoas, libertou vidas, transformou realidades, pegou pescadores e tornou eles homens célebres, por que Deus não pode fazer isso com você? Peça uma experiência para Deus, Ele dará essa experiência. É que nem o batismo no Espírito Santo, algumas pessoas ficam observando e ficam pensando assim, como que isso funciona? Como que isso funciona? Você aprende a repetir palavras, seu cérebro vai pegando palavras e eu vou dizer para você que não. Daí você diz, mas e como que isso acontece? Fica difícil de te explicar. Você vai ter que experimentar, peça. Peça a Jesus, é Ele que batiza no Espírito Santo. Então peça a Jesus, Jesus me batiza no Espírito Santo, quero compreender esse negócio. Eu quero compreender isso aí, porque até agora eu não compreendo. Você precisa ter essa experiência. As pessoas não conhecem a nossa dedicação, elas não conhecem a nossa fidelidade. Elas pegam, muitas vezes, informações daquilo que elas veem. E se você pegar informações daquilo que você vê, muitas vezes as informações vão ser distorcidas. Se você pegar informações daquilo que você vê, às vezes você pode pensar que aquilo é um padrão e às vezes aquele não é o padrão de Deus, é o padrão que o homem criou, não é o padrão de Deus. Então, se você tiver a sua própria experiência, você vai aprender a distinguir entre o que é de Deus para você e o que não é de Deus para você. Algumas pessoas dizem, eu não quero isso para mim, porque elas veem certas coisas, elas dizem, eu não quero isso para mim. Sabe por que você não quer aquilo para você? Porque aquilo não é para você. Deus tem uma experiência própria para você. Deus tem um toque que vai mudar a sua vida. E eu creio nisso. Eu creio que a fé, ela vem por ouvir, a Bíblia diz, e ouvir a palavra de Deus. Então, o fato de você estar aqui é que Deus já despertou a fé em você. Agora, a experiência, ela vai levar você não apenas para o caminho da fé, ela vai levar você ao caminho do sobrenatural de Deus e ao caminho do discernimento espiritual, que todos nós precisamos. Caso contrário, sabe, qualquer teoria, qualquer informação, qualquer mentalidade, qualquer filosofia acaba criando um padrão em nós. E a gente pensa que Deus é aquilo, a gente pensa que a fé é aquilo, a gente pensa que a religião é aquilo. E se você tiver a experiência com Deus, você vai mudar a sua perspectiva. Inclusive, amanhã, quando eu estarei ministrando em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, eu irei falar um pouco sobre isso. Amanhã eu vou ministrar pela manhã em Porto Alegre, às 9 da manhã eu vou falar sobre mudança de mentalidade e à noite eu vou falar às 20 horas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Eu vou falar uma coisa lá, sabe, a respeito de Elias, Elias na caverna, as conversas na caverna, que você vai ver que Elias conhecia muito de Deus, mas ele só conheceu Deus mesmo, só teve uma experiência com Deus que mudou a sua perspectiva dentro da caverna. Sabe, tem coisas que você precisa passar para mudar a sua perspectiva. Tem coisas que você precisa passar para mudar a sua perspectiva. Eu vejo muitas vezes as pessoas criticando, sabe, a interpretação de sonhos, mas eu tive uma experiência que salvou a vida da minha filha. Eu tive uma experiência que salvou a vida da minha filha. E quando você tem uma experiência, sabe, qualquer teoria, qualquer tipo de teoria cai por terra. Ainda mais, sabe, que tem coisas que às vezes as pessoas interpretam pela sua própria perspectiva e não pela perspectiva, às vezes, do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que entender isso, são coisas totalmente diferentes. Eu creio no batismo no Espírito Santo, aí tem outro que não acredita, aí ele diz, não, eu provo aqui que não tem mais, mas eu experimentei e creio pela palavra que tem sim. Então é uma questão, sabe, nem sempre a experiência e a perspectiva, quando elas estão, a experiência e a expectativa estão no mesmo lado, aí você abre seus olhos. Mas quando você tem apenas, sabe, a visão de algo que você acredita e você não teve a experiência, a sua perspectiva vai ser uma.
Então eu acredito nisso, temos que passar por experiências. Amém? Experiências com Deus mudam a nossa vida. Glória a Deus. Deixa essa palavra no teu coração. Quero agora declarar o Salmo 91. Salmo 91. E quero pedir a cada pessoa que está aqui que compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Quero falar também rapidamente dos meus livros, certo? Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Deixa eu mostrar aqui para você, olha só. Aqui, nesse espaço em branco, você faz a sua oração. Aqui o versículo bíblico, a oração para você fazer comigo. E aqui, direções que vão abençoar a tua vida, certo? Direções que vão trazer muita luz, muita clareza para você. Eu espero que esses dois livros possam ajudar você até antes de dormir, quando você acordar pela manhã, você tomar um cafezinho com Jesus, tá? Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius7.com.br. E esse aqui é o meu livro Sonhos, tá? Eu creio que Deus fala conosco também através dos sonhos. E você pode adquirir o nosso livro através do nosso site www.vinicius7.com.br. E amanhã estarei 9 da manhã em Porto Alegre. Na verdade, estou indo agora à tardinha para Porto Alegre. E à noite estarei em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Certo? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Já compartilhou essa oração? Em alguns celulares tem o botão compartilhar, em outros tem uma setinha assim, né? Uma setinha, daí você clica na setinha para compartilhar, e outros tem um botãozinho bem em cima assim, aí você clica ali e bota compartilhar. É bem fácil, gente, tá? Então, depois da oração, se você puder mandar para os grupos, para as famílias, para os amigos, faça isso em nome de Jesus, ok? Vamos orar? E hoje tivemos programa na Rede TV às 10 horas da manhã em Rede Nacional, certo? Estamos aí em oração para que Deus continue nos abençoando, para que a gente consiga ser fiel a esses compromissos, a essa responsabilidade que a gente tem, que é o programa de televisão. Estou há mais de 3 anos na televisão, estou há 3 anos na Rede TV, fiquei 2 anos na Band, nunca atrasamos nenhum pagamento, dando um bom testemunho, servindo a Cristo, e sou grato a Deus por todas as pessoas que estão junto comigo nessa missão, né, de levar a palavra a muitos lugares. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e também orem por mim para que Deus continue me abençoando também, para que eu tenha saúde e também recursos para continuar mantendo tudo isso que o Senhor colocou nas nossas mãos e no nosso caminho. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, visita a vida de cada pessoa que está orando agora junto comigo. Doce amado Espírito Santo, que a Tua presença nos envolva aqui, essa noite. Nós queremos ser envolvidos pela presença do Senhor. No nome de Jesus Cristo, queremos ser envolvidos pela Tua presença, pela Tua doce, poderosa presença. Senhor Jesus Cristo, toca agora
com teu poder, na vida de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que ele seja curado, para que ela seja curada. Que um milagre de Deus toque na vida dessa pessoa agora. Toque-os, Jesus, com o teu poder, toque-os com a tua graça e toque-os com o teu favor. Também oramos, Jesus, para que o Senhor batize no Espírito Santo agora todo aquele que está buscando o Senhor. Todo aquele que está buscando o Senhor aqui nessa oração, toque-os, Jesus. Que o batismo do Espírito Santo venha sobre eles e que eles passem a falar em novas línguas. Senhor, toque-os com o teu poder agora. Toque-os com a tua graça, Jesus. Toque-os com o teu favor, Espírito Santo de Deus, eu te peço. Toque-os, Jesus. Toque-os agora. Toque-os, Espírito Santo. Encha-os da tua presença. Que a glória de Deus encha esse lugar. Que essa pessoa seja envolvida pela presença do Senhor. Toque-a, Jesus, agora. Toque-a e que ela tenha essa experiência com o Senhor. Aquele pai que tem dúvidas, aquele que é incredulidade, aquele que as batalhas na mente vêm, que são fortalezas. Meu Deus, dá uma experiência para essa pessoa. Dá uma experiência sobrenatural. Toque-o com o teu poder, Jesus. Libera sinais e maravilhas aqui nessa oração. No nome de Jesus, receba batismo do Espírito Santo. Receba batismo de poder que só Jesus Cristo tem para dar. No nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração e mande também seu testemunho para nós. Se você foi batizado no Espírito Santo, se uma cura aconteceu, Jesus está vivo, nossa fé está nele. Amém? Que Deus te abençoe. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Um abraço a todos. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus Cristo, um avanço, um milagre, um sobrenatural entrando na tua casa, entrando na tua família, e que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo dentro da tua casa, que todo peso vá embora, o peso espiritual da casa, dos quartos, tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que traz perturbações, tudo aquilo que traz sonhos ruins, pesadelos noturnos, terrores noturnos, aflições, angústias, nós repreendemos agora. E que entre na tua casa a paz de Jesus Cristo, a alegria do Espírito Santo e a força do nosso Deus. Eu oro agora por toda pessoa que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Senhor, a tua palavra diz, é o Senhor quem perdoa pecados e quem sara doenças. E diz lá em Isaías 53 que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Oramos por cura, oramos por milagre, oramos por maravilhas agora acontecendo no corpo físico dessa pessoa. Oramos para que toda impossibilidade que essa pessoa tem, que haja cura, haja milagre. Senhor, nós colocamos a nossa fé em Ti, Jesus. Sim, Jesus, Tu podes. E nós oramos agora declarando o milagre de Deus está sobre essa pessoa. O milagre de Deus está sobre essa casa. O milagre de Deus está sobre essa família. Que caia por terra o laço de Satanás, que caia por terra a armadilha do inimigo. Oramos também, Pai, por todos aqueles que intentam contra a nossa casa, contra a nossa família e até mesmo más influências próximo dos nossos filhos. E te pedimos, Pai, guarda os nossos filhos e proteja-os de toda influência do mal. Também oramos, Senhor, para que o Senhor nos ajude em nossas decisões, nos dê sabedoria. Queremos ouvir a Tua voz e queremos ser guiados por Ti, doce e amado Deus, no nome de Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor. Tu és maravilhoso. Aleluia. Amém. Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você. Eu quero compartilhar uma palavra ao teu coração. E se você entrou aqui hoje pedindo a Deus uma palavra, pedindo a Deus uma ajuda, pedindo a Deus uma direção, vai vir hoje para a tua vida. Amém? Deixa eu dar um testemunho aqui
de uma irmã que nos acompanha. Inclusive, nós pegamos o testemunho dela nos comentários. Nos comentários o nome é Irineu Melo. Meu testemunho neste canal: Deus me curou de varizes e hemorragia e do medo da visão. Certo? Que Deus abençoe você em o nome de Jesus. O Senhor curou, o Senhor operou um milagre. Toda a honra e toda a glória sejam dados a Jesus. Ele pode todas as coisas. Coloca a sua fé em Jesus. Amém? Coloca a sua fé em Jesus. Coloca a sua fé nele, porque ele não falha, ele não decepciona, ele não abandona, ele não ignora. Jesus. Amém? Escreve aqui nos comentários: Jesus pode todas as coisas. Escreve aí com fé, crendo que você não está simplesmente numa live, mas você está também na presença de Deus agora, em nome de Jesus. Deus me deu uma palavra, e a palavra é: melhor é ouvir a Deus. Sempre é melhor ouvir a Deus. Sempre é melhor ouvir a Deus. É melhor do que ouvir os amigos, é melhor do que ouvir os muitos conselheiros, é melhor do que ouvir muitas vezes gente que está indo para trás e quer que você vá para trás também junto com eles. Às vezes é melhor do que ouvir a família, certo? Ainda que a Bíblia diga que na multidão de conselheiros há sabedoria, e eu acredito nisso, certo? Que na multidão de conselheiros há sabedoria. Tem conselhos que a gente recebe de uma, de duas pessoas, que muitas vezes não é o conselho de Deus. É o conselho do coração daquela pessoa, mas não é o conselho de Deus. Certo? Então, quando a Bíblia fala da multidão de conselheiros, não está falando de um ou dois que estão falando bobagem. Está falando de multidão de conselheiros mesmo, pessoas que estão alinhadas, pessoas que você pode abrir o coração para elas, e pessoas que andam pela sabedoria divina. O que nós vemos hoje é muitas pessoas, sabe, que a vida delas não é vitória, não é sucesso, e as pessoas muitas vezes seguindo essas pessoas, seguindo o conselho dessas pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você: o nosso conselheiro maior deve ser o Espírito Santo. E sim, nós devemos buscar pessoas conselheiras, umas pessoas que tenham uma vida alinhada com Deus, e pessoas que estejam vencendo, pessoas que estejam rompendo. E olha só, em Provérbios capítulo 3, preste atenção nessa palavra, Provérbios 3, versos 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confiar no Senhor de todo o nosso coração e não no nosso próprio entendimento. O que a Bíblia está dizendo é que tem algumas coisas que nós não vamos entender direito e que ali devemos confiar em Deus. Se foi Deus, tá? Se foi Deus, se está na palavra de Deus, então confia. Se foi Deus e está na palavra de Deus, confia. Não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, não te apoia aí. Ainda que você ache, será que vai dar certo confiar em Deus? Será que vai dar certo? Vai dar certo. Confia em Deus, coloca a sua fé em Deus, é o que a palavra de Deus diz. E aqui diz mais, diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Olha que tremendo essa palavra. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, todos. Ou seja, para onde eu ir, eu tenho que reconhecer que eu preciso da direção de Deus. Eu não posso tomar uma decisão baseada no que eu estou sentindo. Porque se você me ferir emocionalmente, digamos que eu e você sejamos sócios. Um exemplo, tá? Eu e você somos sócios. Aí você vem e me ofende. Você vem e me ofende. Bem, no calor do momento, é claro que eu não vou querer mais ser seu sócio. Mas se eu orar, o Espírito Santo pode dizer para mim: olha, no calor do momento, você falou coisas, você ouviu coisas e ninguém está certo. O que você tem que fazer é permanecer. Tá bom, Senhor. Ou seja, no calor do momento, você está lá discutindo, com a sua mulher, está discutindo com o seu filho. Aí você
no meio da discussão você diz, não, porque eu vou embora dessa casa, porque eu vou abandonar isso aqui. É o calor do momento. Reconheça Deus no teu caminho. Não deixa com que a voz, sabe, a voz interna da alma, que diz, faz isso, faz aquilo, e movimente você para fora da direção de Deus. É por isso que a Bíblia diz aqui, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Vai mudar de trabalho, ora a Deus. Vai mudar de igreja, ora a Deus. Vai terminar um noivado, um namoro, ora a Deus. Vai mudar de cidade, ora a Deus. Vai fazer um grande investimento, ora a Deus. Vai desfazer uma parceria de negócio, ora a Deus. Vai desmanchar uma sociedade, ora a Deus. Vai começar a construir, ora a Deus. Tudo na nossa vida tem que passar pela oração. Porque o calor do momento é o calor do momento. No calor do momento, sabe, você está ali negociando um carro para comprar, de repente a pessoa fala uma coisa para você que você não gosta, você diz, eu não quero mais isso, não quero mais esse carro. Mas é o calor do momento, o negócio é bom, né? E o que você tem que fazer? Você tem que orar. É que as nossas emoções, elas falam alto. Escreve isso aqui nos comentários para você gravar. Nossas emoções falam muito alto. Escreve aí, nossas emoções falam muito alto. E quando as nossas emoções elas falam e elas falam alto, o que acontece? Nós podemos nos enganar, pensar que é a voz de Deus, quando na verdade é a voz da nossa alma gritando, a nossa alma chamando alto, querendo chamar, né, a nossa vida para aquilo que ela está sentindo. Mas a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Eu posso me enganar. Não, mas você ouve a Deus, mas eu posso me enganar. Porque todos nós somos falhos. Todos nós somos limitados. E todos nós temos uma alma. Todos nós temos um coração. A gente, sabe, não está sempre calmo. Tem dias que você está pressionado. A Bíblia diz que a mera opressão faz o sábio agir como louco. A mera opressão, a pressão, os problemas, as angústias, né? Coisas que nos desesperam, um problema com o filho, um problema no casamento, quando você vê um filho chorar, né, por uma coisa que está passando. Sabe, eu não esqueço de uma família onde era só o casal e o filho, né? E o filho acabou casando. E daí o que aconteceu? O filho casou e a mulher começou a aprontar para ele. E daí os pais ficaram assim com o coração na mão, né? Os pais ficaram com o coração na mão, choravam por aquele filho, intercediam por aquele filho, e o filho lá sofrendo. E quando eu vi essa cena assim, eu pensei, puxa, né? Mesmo o filho estando casado, os pais ainda sofrem pelos filhos, né? Então é muito importante a gente compreender que a nossa alma vai falar muito forte, né? E o que o pai e a mãe vão dizer naquele momento que o filho ali está naquela situação? Eles vão dizer, não, separa, volta para casa, né? Por quê? Porque naquele momento é o coração de pai falando, Deu a primeira, eu posso dizer, sabe, o primeiro problema ali. Só que se você orar, Deus pode mostrar para você uma outra maneira de resolver aquele problema. É por isso que nós temos que cuidar o coração de pai e mãe, nós temos que cuidar o coração, sabe, de amizade, né? O coração de família. Nós temos que cuidar isso, porque nosso coração, ele pode se colocar na frente, né, da vontade de Deus. Às vezes é o nosso coração, não é a vontade de Deus, é o meu querer, é o que eu quero, não é o que Deus quer. O que Deus quer é uma coisa, o que eu quero. Agora você me pergunta assim, tá, mas o que eu faço? O que eu faço? Eu quero agradar a Deus, mas eu não quero fazer o que Deus está me pedindo. Eu quero agradar a Deus, mas o que Deus está me pedindo para mim largar essa situação não é fácil para mim. Eu sei que não é fácil, mas e quando que foi fácil? Você entende o que eu estou falando? Quando que foi fácil? Porque é isso que a gente tem que entender.
Tem coisas que às vezes não é fácil, gente. Não é fácil você abrir mão de uma coisa. Não é fácil você sair, sabe, de um lugar, de uma zona de conforto. Não é fácil você, sabe, ter que lidar com certas coisas. Não é fácil. Mas seguir a direção de Deus, reconhecer o caminho de Deus, é o melhor caminho para mim. É o caminho mais seguro. É o caminho que vai me proteger. É o caminho que vai guardar a mim e a minha casa. Eu não me animo a seguir um caminho que não foi aprovado por Deus. Porque até quando você sai de uma direção de Deus, você tem que ter humildade para reconhecer quando você está errado, para reconhecer quando você se precipitou, sabe? E voltar atrás. Você lembra do filho pródigo? Eu falei sobre isso na oração da manhã. O filho pródigo caiu em si. E quando ele caiu em si, ele disse, eu vou voltar, eu vou me levantar e vou voltar. Por quê? Porque ele viu que ele estava errado. Ele viu que ele estava num caminho que era dele, não era o caminho de Deus para ele. O caminho nosso pode nos levar à destruição. O caminho nosso pode nos levar à perda total. O caminho nosso pode nos levar, muitas vezes, até para a dor. Mas o caminho de Deus, mesmo que você enfrente aflições, o caminho de Deus, mesmo que você enfrente grandes desafios, é o caminho mais seguro. O caminho de Deus é o caminho mais seguro. O caminho de Deus é o caminho que você tem todo o suporte. Você não tem o suporte só da terra, você tem o suporte do céu. Sabe, é os olhos de Deus sobre você, é a mão poderosa dele sobre você. E eu vou dizer para você, não tente trocar o caminho de Deus pelo teu caminho, pelo caminho do teu coração. Siga o caminho de Deus, siga o que Ele está colocando diante de você. Não deixa as tuas emoções gritarem, não deixa a tua alma gritar, siga a direção de Deus, siga, sabe, aquilo que o Espírito Santo está falando ao teu coração. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, eu deixo essa instrução em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus avisa, Deus avisa, Deus avisa. Siga o caminho de Deus. Amém? Muito bem. Eu quero agora, antes de declarar o Salmo 91, quero pedir para você compartilhar essa oração, compartilhar essa palavra. Tem muita gente aí que talvez esteja para tomar alguma decisão. Siga o caminho de Deus e não do teu coração. Certo? O teu coração é enganoso. Siga o caminho de Deus, o que Deus está colocando para você. Então, antes de você mudar de cidade, antes de você decidir vender o que Deus te deu, enfim, antes de qualquer coisa, ore a Deus. Se essa for a vontade de Deus, sinal verde, segue em frente. Mas se não for a vontade de Deus, ora um pouco mais, considera um pouco mais, sabe? Pede ao Senhor, para o Senhor dirigir as coisas e o Senhor vai dirigir. Amém? Bem, compartilhou aí com 10, com 20, com 100, com 1000? Compartilha em nome de Jesus. Deixa eu falar para você da nossa academia aqui no Global. Quem se inscrever até domingo na academia vai ter acesso a 21 e-books que a gente preparou para você. São livros digitais para você ler no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Tenho certeza que vai edificar muito a tua vida e vai te abençoar. E um detalhe, quem se inscrever até domingo, ao meio-dia, a inscrição do primeiro mês da academia aqui no Global será menos de R$10. Exatamente, menos de R$10. Por que nós estamos fazendo isso? Para você experimentar. Queremos que você experimente a academia. Queremos que você entre lá e veja como é. E se depois você não se agradar, com 29 dias, 20 e poucos dias, você pode cancelar. Se não conseguir cancelar, entre em contato com a minha equipe. Mas eu tenho certeza que você vai gostar muito da academia aqui no Global. Vai ser um tempo profético aí na tua vida, vai ser um tempo de crescimento. Ano que vem nós vamos ter um módulo de teologia dentro da academia, para você que deseja, sabe, aumentar o seu conhecimento, se aproximar de Deus, buscar mais o Senhor. Dentro da academia nós vamos ter um módulo de teologia, certo? Vai ser uma bênção, vai te abençoar tremendamente em nome de Jesus. Tenho certeza que essa plataforma é uma plataforma de Deus para abençoar a tua vida muito em nome de Jesus. Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91. E para você que quer se inscrever na academia, o link está aqui na descrição do vídeo, tá? Ou direto no meu site www.vinicius07.com.br.
Se Deus está tocando no teu coração para andar mais perto de nós, vem andar mais perto de nós dentro da academia aqui no Global. Amém? E olha só, nesse sábado nós vamos ter a vigília do Espírito Santo no coração do Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Vai estar comigo alguns preletores de fora e nós vamos começar às 18 horas e nos vamos à noite, certo? Então teremos 3 ministrações na vigília, vai ser um tempo de impacto, vai ser um tempo de busca, vai ser um tempo de entrega, vai ser um tempo maravilhoso. O endereço da igreja que eu e minha esposa somos voluntários é Rua Carlos Ur, número 935, tá? Eu e a minha esposa somos voluntários nessa igreja e vai ser um prazer receber você e receber a sua família, em nome de Jesus Cristo. E no domingo teremos a Santa Ceia. A Santa Ceia do Senhor às 9h30 da manhã e às 20 horas. Eu estarei ministrando no culto das 9h30. Convido você a estar com a gente, ok? Tá aí o convite. Ora a Deus aí. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas tuas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Você já deixou a sua curtida aqui nesse vídeo? Já se inscreveu no canal, você que está aqui pela primeira vez? Vamos andar juntos. Compartilha com outras pessoas essa oração. Manda aí para amigos. Alguém precisa ouvir essa palavra. Alguém próximo de você. Você está aqui para ser abençoado? Sim, você está aqui para ser abençoado. Mas você está aqui também para abençoar outras pessoas. Então pega o link aí e compartilha. As pessoas têm que terem o seguinte sentimento dentro de si. Eu estou sendo abençoado, mas essa semente não pode morrer em mim. Eu tenho que abençoar outras pessoas, certo? Então, devemos entender que a bênção não pode parar em nós. Se eu estou sendo abençoado, eu tenho que abençoar. Se eu estou sendo abençoado, eu tenho que abençoar. Então, manda essa oração aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, em nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, derrama da Tua graça sobre a vida de cada pessoa que está aqui orando junto comigo nesse momento. Eu quero fazer uma declaração profética, Pai, em favor dessa família. E a declaração, Senhor, que eu faço hoje é que toda essa casa será dirigida pelo Senhor. O Espírito Santo os guiará, sempre mostrará o caminho, sempre dará sinais, através de visões, de sonhos, através da confirmação, da testificação no interior, através da palavra, através de um homem de Deus. Essa pessoa que está buscando ouvir a Deus, ela terá a resposta. Senhor, a Tua palavra diz em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Meu Deus, oramos por respostas que chegarão até essa pessoa. Ela irá orar e ela terá resposta. Em nome de Jesus, a resposta vai chegar no caminho dela, a resposta vai chegar na casa dela, a resposta vai chegar para ela, a resposta de Deus. A resposta de Deus vai chegar para ela. Oramos para que o Senhor tire todo o atrapalho do caminho dessa pessoa, toda a confusão, toda a inveja, toda a maldade que saia do caminho em nome de Jesus. Dá vitória para o teu filho, Pai. Dá vitória para a tua filha. Oramos, Senhor, pela cura de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Oramos por mulheres que não conseguem engravidar. Cremos que Jesus Cristo cura. Cremos que Jesus Cristo opera milagres e te pedimos um milagre sobre esse casal.
um milagre, Pai, sobre essa família. Que o Senhor intervenha, que o Senhor opere um milagre. Meu Deus, eu oro para que o Senhor tire as pedras do caminho, para que todo espírito de crítica, todo mal lançado contra essa pessoa, toda praga lançada, toda maldição lançada, seja quebrada agora. Nós abençoamos a tua vida e declaramos que tu é uma bênção, declaramos que teus filhos são uma bênção, declaramos que teu casamento é uma bênção, declaramos que a tua empresa é uma bênção, declaramos que a tua empresa é uma bênção, em o nome de Jesus, que a mão do Senhor seja sobre ti, a mão de favor, a mão de graça, no nome de Jesus Cristo. Amém e graças a ti, meu Pai. Amém, gente querida. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua casa. Compartilhe essa oração no nome de Jesus. Paz, prosperidade, salvação na tua casa. Eu quero mandar um abraço também a todas as crianças. Tem muita criança que assiste aqui as orações. Um abraço para vocês, viu? Jesus ama vocês. Até mais.